O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Por que saí do ventre materno, só para ver dificuldades e tristezas, e terminar os meus dias na maior decepção? Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas o Senhor ainda está na cidade, e sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, ele manda fazer o que é direito. Mas os que são maus continuam na mesma e não se sentem envergonhados. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês, com grande perseverança. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Anunciarei aos reis as tuas ordens e não ficarei envergonhado. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e meus pensamentos, pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca, e eu os alimentarei. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: Prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Saiu, pois,
Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Respondeu Jesus: Se eu disse algo de mal, denuncio o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro, e esta é a vida eterna. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Adorem o Senhor com temor. Tremam e se ajoelhem diante dele. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço, de longe, conheces todos os meus pensamentos. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água. Entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Em seus lábios não há palavra confiável. A mente deles só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto. Com a língua enganam sutilmente. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Então eu disse: Ah, soberano Senhor, estão dizendo a meu respeito, acaso ele não está apenas contando parábolas? Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou.
Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Muitos me dirão, naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Eu disse: vou ter cuidado com a minha maneira de viver. Não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e, com canções de alegria, anunciem tudo o que Ele tem feito. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido.